Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, dá um like e se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Bom, hoje eu preparei um vídeo para vocês sobre os tipos de farinha sem glúten que você pode substituir nas suas receitas. Eu não vou ensinar a receita, eu vou ensinar você, a entender como elas funcionam. Vamos lá? Resolvi fazer esse vídeo para vocês entenderem de uma vez por todas quais farinhas sem glúten vocês podem utilizar. Farinha de trigo contendo glúten, ela tem o poder de trazer para sua receita estrutura, leveza e maciez. Exatamente. E eu substituindo a farinha de trigo com outras farinhas, eu não consigo apenas com um tipo de farinha. Eu não consigo simplesmente trocar a farinha de trigo por farinha de amêndoa na minha receita toda. Eu não consigo, por exemplo, tirar a farinha de trigo e colocar a farinha de aveia. Vai faltar alguns agentes aí durante o meu preparo que eu vou sentir no meu resultado final que não vai ficar igual. Então eu vou explicar para vocês os grupos das farinhas e dos agentes de liga para que você entenda como que isso funciona. Papel e caneta na mão e anota tudo aí, hein? A farinha de arroz, sem dúvida, é a mais utilizada, porque ela não altera o sabor aí do seu bolo, da sua massa. Eu posso utilizar outras como a farinha de milho, a farinha de amaranto, a farinha de quinoa e a farinha de coco. Mas eu não indico para você usar somente elas dentro do grupo de estrutura. É bom equilibrar sempre com a farinha de arroz por conta do sabor. Ainda no grupo das farinhas de estrutura, eu tenho um subgrupo, digamos assim, que são as farinhas de aveia. Atenção, farinha de aveia tem glúten, devido à contaminação cruzada no processamento. Você pode fazer a sua própria farinha de aveia ou comprar farinha de aveia sem glúten. Trigo sarraceno e a farinha de grão de bico. É importante você lembrar desse subgrupo porque ela tem, digamos assim, um tchan a mais aí. Elas ajudam na umidade e na liga do seu preparo. Sem contar que a farinha de grão de bico, ela ajuda muito na coloração. Então, às vezes, você quer dar uma corzinha para o seu bolo, para a sua torta. É muito importante que você utilize a farinha de grão de bico. O trigo sarraceno também é utilizado, mas é bom se atentar porque ele tem uma coloração que é um pouco mais intensa e um sabor também bem particular. Ela é ótima para aquelas massas que a gente precisa abrir no rolo, tipo massa de pizza. Porém, eu não vou utilizar de 50% a 70% dentro da minha composição do mix. Dela, eu vou usar de 20% a 30%, que ela já traz aquilo que eu preciso, que seria a estrutura para a nossa massa. Então, fica atento se você for utilizar a farinha de trigo sarraceno. Presta atenção aí nessas dicas para que você não se decepcione com o resultado. Vai lá e sai substituindo aí sem saber o porquê e entender a função dele dentro do nosso mix. A farinha de aveia, você pode utilizar os flocos de aveia ou os farelos de aveia e processar num processador, num moedor de café ou até mesmo no liquidificador. Assim você aproveita a farinha de forma integral, mais rica em fibras e vai trazer um resultado melhor para você. Bom, ainda no grupo de estruturas, nós vamos falar de outros tipos de farinha, que elas têm um teor de gordura maior do que as outras. É as farinhas de oleaginosas e as farinhas de sementes. Essas farinhas, elas têm em média um teor de 45% de gordura na sua composição. Elas fazem sim parte do grupo das estruturas, porém elas devem ser sempre associadas com as farinhas mais secas, exemplo, a farinha de arroz. Bom, agora nós vamos partir para o nosso grupo de agentes de liga, que são fundamentais na receita. A gente já falou das farinhas de estrutura e agora eu vou ensinar você a deixar a sua receita, vamos dizer assim, ligadíssima, né? Que todas as funções se encaixem e a função da liga é muito importante. Então, anota aí.
Sem dúvida, o ingrediente que não falta na confeitaria e na panificação são os ovos, não é verdade? Porque ele tem uma função de trazer liga para sua massa, para sua receita. Porém, a gente tem algumas opções, na verdade a gente tem duas opções de trazer liga para o nosso preparo sem utilizar os ovos. Hoje eu trouxe o queridinho dos veganos, que muitas pessoas usam para trazer a liga para sua massa, para sua receita, enfim, que é a chia e a linhaça. Isso mesmo, elas são utilizadas para dar liga numa composição de água, linhaça e água e chia, para não utilizar os ovos no preparo, mas não deixar de dar liga na receita. Agora, uma dica muito importante. A linhaça e a chia, elas só têm a função de liga, elas não têm a função de expansão que os ovos têm, tá bom? Então não vai me pegar aí, por favor, a linhaça, colocar na água e bater na batedeira para tentar fazer uma clara em neve, porque não vai funcionar, tá certo? Ficou claro? É somente liga. Você pode usar a linhaça e a chia em forma de sementes ou de farinha. Nas duas funções, elas funcionam. Importante falar na quantidade equivalente, ou seja, uma colher de semente de chia para 3 colheres de sopa de água equivale a um ovo. E assim com a linhaça também, tá bom? Um outro grande agente de liga muito utilizado na panificação é o psyllium. Ele não é uma farinha, é uma fibra proveniente das flores. E ainda ele ajuda a aglutinar todos os ingredientes e deixa os alvéolos dos pães para que o nosso pão fique bem fofinho. É ele que tem essa função. Então ele é muito importante no preparo dos pães. A goma xantana também é um agente de liga e a sua principal função é a aglutinação, para que os outros ingredientes exerçam a sua função na receita. E para completar o nosso mix de farinhas e trazer leveza, trazer aquela coisa fofinha para a textura do nosso bolo, das nossas massas, são os agentes de leveza. Continua anotando essas dicas aí. As farinhas que são utilizadas para trazer a leveza para o nosso preparo é o amido de milho, o polvilho doce, o polvilho azedo e a fécula de batata. O percentual é menor. São farinhas refinadas? Sim, porém elas não contêm glúten. Mas só isso vai aproximar o seu resultado final para que ele seja igual ou muito parecido com o que você está acostumado a consumir aí em questão de bolos e pães. Então, vamos utilizar no mix de farinhas? Vamos, mas a quantidade é bem pequena e não contém glúten. Bom, ficou bem claro para vocês aí como que funciona o mix de farinhas para que você possa substituir a sua farinha de trigo e não consumir mais glúten. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu esclareço para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fique de olho nos próximos, que vem muitas dicas e muitas coisas que você precisa entender como a cozinha funciona para que você tenha liberdade de criar o que você quiser. Até o próximo vídeo!